Vou aguardar eles entrarem aí. Aê! Boa noite! Quer dizer, boa Boa tarde. noite. Aí tá tarde, né? Já são Final. querendo escurecer. Agora tá ficando escurecendo mais tarde, né? Tá certo. E em que cidade que vocês estão aí, Soraya? A gente tá em Omaha, Nebraska. Omaha. Você Caramba. pega os Estados Unidos, Tá? divide no meio, é lá Ah, no meio. lá no meio. Bem no meio. No meio, no Bom, meio, no meio. foi bem didática a sua explicação. Que legal. Obrigada por vocês terem topado o nosso Imagina. bate-papo Prazer. hoje. Todo mundo está fazendo lives, né? E o projeto do Aerotalk já existia, mas a gente aumentou aí, tá divulgando e ajudando a galera que quer entrar na aviação, conversando, trocando ideia e se conhecendo um pouquinho melhor. Tem que aproveitar, né? Com certeza. Conta pra galera que tá em casa, você e o Patrick, um pouquinho da história de vocês, de onde vocês são, como é que vocês ingressaram na aviação. Vai falando aí. Tem umas perguntas aqui, já tá até separado. Começa lá, vai lá. Vamos lá. Eu sou do Rio, nascido no Rio, criado em BH, fiz minha aviação em Belo Horizonte. Mineroca, né? Mineroca, é isso. A minha aviação é de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E eu sou de Governador Valadares, ou Governador Valadólares. Eu voltou. Voltou. Vozes doidas aqui. Eu já vi que as claro, lives hoje estão com problemas. não tem problema não, a gente não existe, a gente continua aqui. Patrick, você falou que você é mineroca, eu sou cariolista. Nasci no Rio, mas... Cariolista. O carioca é paulista. Mas e aí, vocês nasceram em Minas e se conheceram onde? Lá em BH. Mas aí todo mundo pergunta se a gente entrou na aviação junto, né? Não. Ele entrou na aviação 10 anos na minha frente. Com né? 25 anos. E eu também com 25, né? Só que ele é 10 anos mais velho que eu. E a gente se encontrou depois, né? Eu já era piloto comercial, ele também já estava voando e a gente se conheceu. Ela estava finalizando o piloto comercial. Então, e aí depois que a gente se conheceu, ele fez o processo inverso, enquanto a maioria queria me levar para me conquistar, ele não me levava para voar enquanto ele não me conquistou. Depois que a gente começou a namorar, que aí a gente começou a voar junto, entendeu? Ele fez o processo inverso. E é assim que ele me conquistou. Tá vendo? Aí você deu valor. Falou, pô, diferente, né? Tá esse recurso, ao contrário. Sem saber se pode confiar, né, Patrick? Não é assim também não, né? Vamos comer churrasco primeiro. E foi justamente, ele me levou para um churrasquinho, mas enfim. E como é que vocês entraram na aviação? Quem quiser começar, aí um conta, depois o outro conta. Como é que vocês decidiram ser pilotos? A gente até conversou sobre isso no outro dia, com o pessoal do Aeroclube. Eu sabia que eu ia ser piloto, eu só não sabia quando que isso ia acontecer, desde criança. Meu Velotrol, com 2 anos de idade, era um avião. E isso em 1970, e lá vai fumaça. Deixa pra lá. Tudo meu sempre voou. Lápis, caneta, livro, papel, tudo sempre voou. Onde eu sentava, eu brincava de avião, tudo meu tinha que voar. Ele é o típico sempre quis ser piloto. Eu só não sabia quando que ia ser. E isso aconteceu, eu estava numa época da minha vida que eu não estava muito feliz com o que eu estava trabalhando. E eu meio que revoltei um dia e falei, acho que está na hora de ir para o Aeroclube. E aí eu parei no Aeroclube e comprei o manual do bueiro. E levei para casa e fiquei lendo aquilo. Falei, realmente não vou... Para quem não é da aviação, bueiro é o nome de um avião, tá? Não é o bueiro da rua, é o aerobueiro. Eu sou péssimo nisso. Eu acho que todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas ela é muito didática nesse sentido. Ela me ajuda. Então, vamos lá. Eu comprei o manual do avião, levei para casa, li, gostei muito. Voltei lá, acho que uma semana depois, me inscrevi no curso, que eu sabia que ia acontecer. E ali foi onde eu plantei a minha sementinha do piloto privado. Não sabia no que aquilo ia dar. Foi tudo muito difícil, muito novo para mim, tudo que eu nunca tinha visto, né? E dali eu fui. Eu comecei a desbravar. Demorou praticamente 8 anos o processo todo. Para o primeiro emprego de piloto, né?
praticamente 8 anos. Enquanto isso, ele trabalhou como eu controlador trabalhei técnico. quando eu saí do Aeroclube, com o PP na mão, eu sabia que eu não podia sair mais da aviação, eu tinha que continuar na aviação de alguma forma. Um comandante conseguiu um emprego para mim de controlador técnico de manutenção aeronáutica, que foi até o que eu estava comentando, que foi a melhor base que eu poderia ter. Foi o que eu aprendi, a parte burocrática praticamente toda da aviação executiva, né? Eu fiz muita vistoria especial, muita IAM, vistoria inicial. Então, eu tive muito contato com o pessoal do DAC, antigo DAC. Eu peguei a transição DAC-ANAC. Eu tive essa oportunidade de conhecer os dois mundos, a transição. Foi fantástico a experiência que eu tive, trabalhando como controlador técnico. Isso, Patrick. Você começou numa outra época, né? Eu comecei na aviação em 2003, também peguei a transição, só que eu comecei a voar um pouquinho depois. Mas é legal você falar isso, porque tem muita gente que fala, Aline, vocês devem receber 1 tonelada de inbox também. Eu quero ser piloto. O mercado tá bom? Você acha que vale a pena? Vai valer eu investir? Eu vou conseguir emprego? E, gente, eu sempre falo, depende, tudo depende, né? Você pode ser o melhor daquela região, daquele bairro, naquela área, né? Só que pode não ser o período melhor. Todo mercado é cíclico e a aviação também é. Você veja, tem uns anos... aviação mais ainda, né? Mais sempre ainda. Pois é. O Patrick já tem anos de estrada, a Soraya também. E quando ele começou, você vê, demorou 8 anos aí para realmente falar, poxa, que legal, agora é tudo uma coisa bacana. Mas reconheceu com humildade a importância do processo que ele passou, a experiência que aquele processo deu para ele, né? Então, se você está pensando em se tornar piloto, em ingressar na aviação, faz porque você ama, faz porque você quer, faz visualizando que vai ser um processo árduo e demorado, mas a tua hora vai chegar. Se você colocar amor, afinco e dedicação, vai rolar. Isso em qualquer área. Não adianta você achar que você vai fazer uma faculdade de engenharia por 5 anos, de direito, né? O direito tem OAB, tem mais um monte de coisa. Você também vai ter que comer grama, gente, em qualquer área. Então, coma grama feliz, pelo menos, né? Exatamente. É uma coisa que a gente sempre fala também, né? Aviação e qualquer outra profissão, você não pode escolher pela remuneração ou pela facilidade de ingresso. Porque a aviação... Porque acontece que muita gente vende esse sonho fácil, né? Porque como não exige muitas vezes o curso superior, lógico que é um diferencial muito grande. O fato de ser um curso técnico e que se você tendo a capacidade de investir naquilo ali, você consegue fazer de forma rápida, as pessoas vendem esse sonho rápido. Não porque, né, em 6 meses, de 6 meses a 1 ano, você já se torna piloto comercial, você já está apto ali para alçar os seus voos. Mas não é bem assim. E mesmo depois que a gente consegue o primeiro emprego, aí você batalha de repente para subir, e aí você batalha também de repente para manter, depois você perde, você batalha para encontrar outro. Então, assim, é uma batalha constante, não é uma área... É um processo de construção, né? Você vai fazer o primeiro investimento, vai ser o seu piloto privado, depois o seu piloto comercial, você tem que procurar entrar dentro da área, que foi o que eu fiz. Então, eu investi 4 anos e meio, quase 5 anos, me preparando para o piloto comercial e trabalhando dentro da aviação. Mas foi bom, você estava já dentro da aviação. Sim, foi bom por muitas coisas, eu tirei muitos frutos disso, mas foi um período de muito sofrimento, porque eu vivia aviação, eu era parte da aviação, mas eu não estava onde eu queria. E eu tinha um contato direto com o posto que eu estava procurando, que eu desejava. Desejando ali, né? Isso era muito triste. Então eu passava por períodos de alegria, né? De sim, eu estou no caminho certo, né? Esse é o caminho a ser seguido. E dias de frustração, tipo, isso não está dando em nada, já estou de saco cheio. Aí quando a gente às vezes conta a história, foram 5 anos, tantos anos, a gente conta isso muito rápido, muito fácil. São 8 anos, não é fácil. Só que, assim, o nosso intuito de contar essa dificuldade não é no intuito de desanimar, é o contrário. É porque você tendo consciência, né, desse tempo e dessa necessidade de planejamento e dessa persistência, te ajuda a se sentir inserido no... Porque muitas vezes você acha que realmente você está fazendo a coisa errada, né? Não vai dar em nada, não vai dar certo. Então, assim, o intuito de falar que é difícil e não é de desanimar ou de abonar o nosso feito, né? De, nossa, nós conseguimos. Não, é de mostrar que não é fácil mesmo, mas que se você persistir
E se você colocar ali no foco, né, como a gente fala, colocar na proa, você vai chegar lá uma hora. Você vai plantar o PP. O nome do curso é Cal na Proa, diga de passagem. Mas é legal que você está falando, Soraya, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né? Que tá todo mundo com uma sensação, de uma forma ou de outra, de frustração. Tem gente que tinha uma vida razoavelmente equilibrada, equilibrava os pratinhos ali de uma forma tranquila. Dieta, filhos, trabalho, faculdade, estudos, sonhos, a poupancinha, cuidar da casa e tal. E de repente parece que tá tudo desmoronando. Então é legal você falar isso. Então, independente da tua vida estar equilibrada ou não, você tem que sempre focar onde você quer chegar. Exatamente. Os percalços vão acontecer pelo caminho, com certeza, mas o negócio é não desistir. E digo mais, ter alguém do lado, né, que possa te motivar e você, poxa, caiu, calma, tá difícil, mas levanta, né, dá a mão, vamos continuar caminhando, é fantástico. Eu acho que principalmente vocês se amam e amam tanto a aviação. Acho que essa troca de vocês, esse encontro aí foi tão fantástico. Perfeito. Inclusive, a gente tem um lema assim entre a gente. Ixi, fecha a porta, meu amor, falou. Começou essa hora 6 horas da noite, o vizinho usando as máquinas. Ele adivinhou, ele te segue no Instagram e vê se você tá online. E aí, a gente tem um lema assim entre a gente que juntos a gente brilha mais, mas é porque assim, é um complementando, né, as qualidades do outro e um levantando a bola do outro na hora que, né, porque não é, todo mundo tem seus altos e baixos, né, então assim, a gente se auto-suporta, realmente isso é muito interessante, isso é muito bom. Legal. E como é que foi a sua entrada na aviação, Soraya? Conta pra gente aí. Eu ao contrário dele, eu não nasci com esse ímpeto dentro de mim. Apesar de eu ter na família, meu avô era piloto, só que eu acho que isso veio como uma influência negativa, porque a família inteira não gostava de aviação e minha mãe, a única que se interessou, teve uma história frustrada, né? Ela tentou se tornar piloto, chegou a fazer a prova de PP na época que era banca, né, com 100 pessoas, né, de presença física e tal, a prova de marcar X. E ela era a única mulher na sala e tudo mais. Só que meu avô e minha avó também não incentivavam. O meu avô, por ser piloto e conhecido, né, na área, instrutor, inclusive, na época, proibiu todo mundo de levar ela para voar. Nossa. Então, assim, depois, lá em Valadares também, ela tentou com meu pai abrir um abastecimento e tal, e deu errado. Enfim, a história da minha mãe com a aviação era uma história de frustração. E para mim isso veio, né? Sempre que quando ela falava de aviação era algo difícil, complicado e caro. Então, para mim era algo assim, então um dia eu sempre gostei, mas eu pensava na aviação como o dia que eu for uma profissional bem-sucedida em sei lá que área, eu vou aprender a pilotar. Então eu tinha isso. Seria quase que um segundo passo da sua vida, não o primeiro. Como falhou, eu não peguei isso. Isso seria um segundo passo. Seria um segundo passo. Seria um outro momento. Não de cara. Seria um extra, assim. Eu tinha vontade de aprender a pilotar. E aí eu me formei em História pela UNB, lá em Brasília. E aí voltei para Belo Horizonte, comecei a trabalhar não com a docência. Não, de cara, já na faculdade. Meu intuito era ser professora. Mas quando eu passei pela fase de estágio, eu pedi arrego. E aí, quando eu voltei para BH, eu me dediquei à área de pesquisa histórica. Mas o Brasil, infelizmente, é um país que não dá muito valor, né? A cultura histórica do país. E aí eu fui ficando desmotivada, fui ficando insatisfeita. E aí, quando eu estava pensando em meio que dar uma migrada, assim, pensando em dar uma mudada na profissão, eu fiquei entre restauração e aviação. E aí, só o finalzinho, né? O ão. Ela foi para aviação e está me restaurando, que eu sou velho. Mas aí, vai. Mas é isso. E aí, por uma coincidência, assim, de destino, no final de semana, antes de eu procurar me informar sobre aviação, eu fui num festival que teve lá em BH, encontrei com uma amiga minha que era amiga de uma professora da UFOP de restauração, lá de Ouro Preto. E a mulher era doutora, professora da faculdade de restauração, e ela estava abandonando a carreira para ser vendedora de Mary Kay. Porque ela disse que era uma profissão muito ingrata e que ela estava já por aqui. Eu falei assim, bom, se a mulher que já tem
anos de estrada aí com restauração, tá frustrada e eu já, né, me deparei com a frustração. Falei, quer saber? Eu vou é pra aviação mesmo. Peguei o dinheirinho que eu tinha, que eu tava para comprar um carro. Eu peguei o dinheirinho que eu tinha para comprar um carro e apliquei no meu curso de PP. Eu só tinha isso, o PP. E aí, depois que eu comecei... Tá bom. Já é uma grande coisa. Eu tinha 1 hora. Eu comecei com essa avó, eu tinha 1 hora. Eu fui na minha poupança e falei, meu Deus, não tenho para pagar 1 hora de voo. Beleza, onde começa? Exatamente. Você tem, com né? 1 hora. Toda jornada longa começa com o primeiro passo. Né? Então, exato, isso aí. E aí Quero depois construir um castelo. Compra um tijolinho, né? Amanhã você compra mais um tijolinho e assim vai. E aí vai, exatamente. Legal. E aí você se formou, você fez avião também? Foi, só avião. Você voava onde? Você se formou onde? No Aeroclube de BH. No Aeroclube BH. de Minas Gerais. E aí como é que foi esse match aí para entrar na aviação? Como é que foi esse encontro e essa junção para vocês trabalharem juntos? O meu PC, eu fiz... eu não fiz em escola, né? Eu fiz um com um, com outro, com outro. Que nem o meu. Que nem ele fez. Assim. E nisso eu fui parar em Valadares, que era a cidade onde eu já, né? Onde eu tenho família. E que eu fiquei sabendo... Eu tenho um primo que ele tinha sociedade com um aviãozinho lá. E ele conhecia o pessoal da aviação. Ele falou, não, vem pra cá, eu te apresento. Inclusive o Fabinho, que tá aí na live, o Fábio Júnior. Ah, o Fábio Júnior. Tem que dar um oi pra ele, senão ele vai matar a gente. Foi o Tim Adams que ajudou ela também voando. Exatamente. E aí... O também. Eu fui a Soraya, ele falou aqui, ó. Hã? Ele escreveu, eu fui em vez da Soraya. Não, Inva, né? No caso, ele devia querer... É Inva lá. Então, o Fabinho me ajudou muito. O Fabinho me ajudou muito. E aí, lá em Valadares, e o Patrick tinha um emprego, ele voava um Baron que operava muito em Valadares. E aí, nessa, teve uma operação que juntou assim, o pessoal lá de Valadares pediu ajuda pro patrão dele. Eram muitas pessoas para serem transportadas, precisavam de 2 aviões. Então, um avião veio buscar as pessoas em Belo Horizonte, vindo de Valadares, com ela. E eu tava dentro. E o outro avião seria eu. Então, a gente se conheceu nesse dia. Aí rolou um almoço e tal. Mas aí, até então, a gente só se conheceu. Foi só troca de telefone mesmo. É aquela coisa que todo mundo faz, né? Você conhece um piloto, tá fazendo a mesma missão, troca telefone caso precise de alguma coisa. E aí foi o nosso primeiro... Precisa de alguma coisa, né, Patrícia? Como é que você precisa? Aí depois, no futuro, eu consegui uma vaga para ela. Na verdade, o pessoal de um táxi aéreo estava procurando uma tripulação feminina. Tá. Aí eu falei assim, olha, eu conheço uma menina. Aí eu indiquei ela. Mas já com a intenção de levar ela para Belo Horizonte. Boa, já, não né? sei, vai que, né? E aí o cara chamou ela e gostou dela. Ela começou a trabalhar nesse táxi aéreo, que ficava no hangar onde o meu avião era baseado. Que aeronave que era, Soraya? O táxi aéreo, Navajo. Navajo, legal. Então a gente começou... É Bueirinho, é Baron, é Navajo, o negócio tá melhorando. E foi por isso que foi Bonanza, foi King, foi tudo. Porque trabalhando com manutenção e juntando hora para o meu piloto comercial, eu tive a oportunidade de voar tudo. Curisco Turbo, Curisco aspirado, V35, 36, blá, 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 tudo. Então, se olhar minha CIV do PC, tem Cênica 2, 3, 4, tem tudo. Porque cada hora que tinha uma oportunidade, vamos voar. O Anderson tá perguntando se era PLU, se era Pampulha. Era na Pampulha. Baseado na Pampulha. Eu acho muito legal isso, Patrick, porque eu acho que tem mais tino, mais faro, mais mão e pé. O piloto que às vezes voa menos horas, né? Começando a carreira dele, lógico. Só que em aeronaves diferentes do que um piloto que voa muitas horas na mesma aeronave. Você se acostuma, né? Você fecha muita cabeça naquela aeronave. Então é fantástico essa oportunidade que vocês tiveram de voar várias aeronaves. Porque isso dá uma Você aprende a sentir o avião, né? Perfeito. A limitação de cada um, o teu limite versus o limite da máquina, né? Os envelopes são diferentes, enfim. Muito legal. Eu tinha até uma história engraçada, quando a gente começou a voar junto, eu voava um Baron e um 210. Então a operação de motor dos dois é a mesma. Então era tranquilo. Só que um tinha 2 ou um tinha 1, não tem problema. Então, às vezes eu saía de um e entrava no outro, saía do outro e entrava num, voava muito. Então, só que eu esqueci as velocidades, não de trem de pouso, mas principalmente de aproximação.
Porque ele voava mais o Baron, voava mais e o o Baron. Baron é um bimotor Era mais mais veloz, né? Certo. Que exige mais performance. O 210 é um monomotor muito mais tranquilo. E E tinha Hobson Stall, que é um kit que você instala que a velocidade de stall dele cai muito, assim, é muito baixa. Então a tipo, velocidade de aproximação 55, dele é praticamente parando, entendeu? E aí, Quase às vezes eu helicóptero, né? esquecia, Quase eu aproximava 90, 100 com 210 e reclamava que o avião não vinha para o chão. Aí um dia ela falou assim, eu acho que o seu problema é esse. Aí eu, é mesmo. Já se ligou. Porque eu estava acostumada a voar avião de baixa performance, né? 172 e 210 também. E aí ele vinha chutado no 210 como ele vinha no Baron. E aí, esse avião não E eu já pousa voava direito, esse avião não quer Citation sentar. Eu falei, lógico, ele tá voando. Eu comecei a voar o Citation em 2011. Inclusive, coincidência, o mesmo Citation, esse aqui, que eu vim assumir depois em 2017. Caramba, que legal. Né? Como é que foi e voltou, né? Girou. E a aviação tem muito isso, né? Tava voando na Bajo, você tava lá perto dela, no mesmo hangar e tal. E aí, o que rolou? O táxi aéreo fechou. E aí eu fiquei passarinho fora do ninho, fiquei desempregada. E Mas aí, nessa época a gente já estava começando a namorico. E aí a gente começou a namorar. Quando a gente começou a namorar, a gente começou a voar junto direto. E aí ele pediu pro chefe dele poder me levar. E assim, eu não era contratada, eu ia, né, como copiloto. Mas ele era o contratado. E a gente voava junto. A gente começou a voar junto assim. Isso tem quanto tempo? Quanto tempo? Deu 2 anos. 2 anos. 3 anos quase. Depois a gente ainda ficou 1 ano como freelance. Depois que eu perdi esse emprego, a gente ainda ficou 2 anos e meio. A gente ficou mais ou menos isso. Aí depois a gente ficou voando freelance em um Baron de uma construtora. Que aí sim, aí os dois já eram. Inclusive, nesse período que a gente perdeu o emprego, que eu perdi o emprego, né? E a gente ficou sem voar, a gente ficou fazendo freelance nessa construtora. Nesse período a gente começou a trabalhar porque a gente precisava muito evoluir o nosso inglês, principalmente o meu, que era muito fraco. O dela sempre foi bem melhor do que o meu. Então a gente começou a planejar de ir para o Canadá estudar inglês. Foi onde começou a nossa história de ir para o exterior. Aí a gente casou. E a gente estava, né, com a manete para trás, estava dos dois desempregados, fazendo freelance, mas aí a gente casou para investir para ir para o Canadá juntos. E a nossa lua de mel foi num freelance, né? E a gente casou. Inclusive, deixa eu aproveitar e dar um alô pro Luizão Cioto, que acompanhou muita gente também lá na Chamonix nessa época. A gente saiu né, no caso, o Patrick saiu do Baron, que ficava lá na Chamonix, e aí a gente passou para um freelance num outro Baron que ficava no hangar do lado. Então, a nossa lua, deixa eu só concluir, a nossa lua de mel foi engraçada, que a gente casou e no final de semana seguinte apareceu um voo freelance de 4 dias para Angra dos Reis. Caramba. Aí a gente pegou uma pousadinha legal, então foi assim, foi meio que trabalhando, considerou sabe? como Foi a lua de mel. Se não tivesse combinado, não dava certo, né? Não dava. Depois de ligar pro patrão e falar, patrão, nem preciso pagar esse freela, porque na verdade eu tô te agradecendo. Exato. E ainda foi pago. Já foi pago. Maravilha, que legal. É bom para contar isso depois pros filhos, pros netos, tem história, né? Exatamente. E tem fotos desse dia, tem que moldurar. Fotos da lua de mel, né? Os dois ali, é uma boa ideia. A gente acaba não revelando foto hoje em dia, né? Mas é verdade. E aí, como é que foi essa continuação? Travou e voltou. Voltou. E aí, nisso, a gente, né, desempregado, com esse baro de freelance só, e a gente começou a ficar inquieto, né? Olha, a gente tem que pensar na nossa carreira, a gente tem que fazer algum investimento, porque a gente tem que dar um jeito de voar um avião maior, né? Que caiba melhor nós dois, né? Como tripulação. E aí que é plantar a sementinha. E aí a gente começou a pensar em investir no inglês, né? Bom, a gente precisa aprimorar o inglês. E aí, né, que a gente se casou para ir para o Canadá, deu errado o visto. E aí nisso começa, por isso que a gente fala que é muito questão de não só de sorte, preparação, mas também, no nosso caso, a gente viu a oportunidade. Por quê? Porque a gente estava buscando isso.
Se a gente não estivesse buscando isso, provavelmente a gente não enxergaria essa oportunidade, que foi uma carona para vir para os Estados Unidos. Num avião que estava sendo vendido do Brasil para cá. Para cá, um Citation. Legal. E Isso aí... é que fica com os olhos abertos, né, e afiados para as oportunidades que passam na frente. E as oportunidades, elas não passam fantasiadas, escritas oportunidades. Não. A gente tem que ter um feeling, uma sensibilidade de olhar para aquilo ali e falar, caramba, é a janela que eu preciso, é a porta que eu preciso. Então, exatamente. Legal, se tiver mas foi mais ou menos isso mesmo. E aí a gente pensou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ir para os Estados Unidos. Como? Tá, e aí é que entra... Por isso que a gente fala assim que não tem muito uma fórmula. Os gatos. Não tem... Não tem muito uma fórmula, assim. Cada um, né, vai aparecer essa oportunidade diferente. No nosso caso, eu tenho uma tia que já é americana, porque ela já está aqui há muito tempo. E aí, eu acionei minha tia, né? Falei, bom... Na verdade, foi meio que uma coincidência também. Ela vendo que a gente estava procurando para o Canadá, que deu errado e tal, ela meio que ofereceu da gente vir passar um tempo na casa dela aqui nos Estados Unidos. E nisso a gente, bom, vamos. Mas e aí? Vamos começar a olhar a passagem. Tava muito caro, a gente desempregada, a gente tinha que vir com um dinheirinho mínimo. Não, isso aqui, ela é assim, ó. É. Ela é mineira, pão dura. Dá graças a Deus, né, Patrícia? Amém, Né? não, amém. Não é reclamação. É só uma explicação, entendeu? Deixa assim. E aí nisso a gente procurando a oportunidade, vendo como é que a gente ia fazer para vir para cá, como é que a gente ia fazer e tal. Nisso apareceu essa oportunidade. O broker, que era o cara que estava vendendo o avião para os americanos aqui, é um colega, um amigo do Patrick já de muito tempo, que ele já não via há muitos anos também. Aí ele entrou em contato com ele e falou, olha, você tá levando um avião para os Estados Unidos? Tal, como é que é? Vai vazio? Rola uma carona? Ele, não, vai vazio, sim, beleza. Tranquilo. Só que deu problema na venda do avião, papel, burocracia, um monte de coisa. A venda ficou agarrada, o broker, né, que vinha com o avião, voltou para os Estados Unidos e o tempo foi passando. E a gente, putz, e agora? Essa carona não vai rolar? E o que nós vamos fazer? E continuamos a vida, estudando inglês e procurando forma de vir para cá. E nisso... Os americanos que estavam comprando avião começaram a ficar desconfiados da venda porque estava demorando muito, a burocracia estava muito grande, foram para o Brasil. Aí a gente pensou, bom, perdemos a carona, né? Porque eles iam voltar no avião e aí ficaria uma coisa sem jeito da gente né, pedir para voltar com eles. Exato. Só que era um casal e eu sou cara de pau. Então, assim, e teve também, tudo conspirou, o universo também conspirou um pouquinho. Eles o amigo precisaram também um deu uma pouquinho de mim, ajudinha. o amigo precisou um pouquinho de mim, o amigo deu uma ajuda, eles precisaram de mim também, eu ajudei. Eles simpatizaram muito com ela quando conheceram ela. E, por fim, eu calcei a cara e pedi a carona. E ganhamos a carona. E aí foi assim que a gente conheceu o casal de americano que estava comprando um Citation no Brasil, trazendo para os Estados Unidos, mas eis que o avião estava indo para Arizona, que era onde minha tia... Exatamente onde minha tia... Então minha tia foi buscar a gente no aeroporto. Foi o universo alinhando as coisas para vocês aproveitarem isso aí. A carona estava mais atrativa ainda, porque o avião estava indo para Phoenix. Que era onde exatamente a cidade da tia dela. Então, os Estados Unidos é pequenininho, né? Para dizer o contrário. Meu Deus. Estava muito perfeito. Né? Legal. Então a gente pegou essa carona, a gente aproveitou, a gente se aproximou, né? No final das contas, os donos do avião voltaram de comercial e a gente foi sozinho no avião também. E a gente acabou estreitando um pouco uma amizade. Porque a gente meio que ficou em contato com eles, mandando notícia da viagem e tudo mais. Beleza. Chegamos em Phoenix, cada um foi pro seu lado, eles foram lá receber o avião, tal, a gente se cumprimentou e cada um foi pro seu canto. 1 mês e meio depois, eles mandaram mensagem pra gente perguntando se a gente ainda estava nos Estados Unidos. Porque eles tinham perdido 2 funcionários aqui e eles queriam ver se a gente gostava do ambiente e se a gente queria vir ajudar eles. A gente, tá, beleza. Só que a gente não pode trabalhar, né? Mas eles, não, mas venham conhecer e tal, tudo mais. E aí a gente veio da mesma forma, a gente veio, né, estreitar o relacionamento com eles. E aí
o tempo foi passando e eles tomaram a iniciativa, porque eles queriam que a gente ficasse por perto. Na época, eles tinham um táxi aéreo. Hoje, eles já fecharam e tudo mais. Mas aí eles viram na gente como casal, de vir né? pra cá, trabalhar na Um aviação. casal de 2 pilotos, sendo que aqui tá faltando piloto. 2 pilotos que falam inglês, que estão dispostos e que querem. Para trabalhar tanto com a parte de manutenção, controle técnico, como voar, com tudo, entendeu? Porque encaixou certinho na empresa deles. E a falta de mão de obra e a gente tinha todo o interesse. Então eles fizeram a oferta. Vocês não querem vir para cá? Ele falou, queremos, mas tem um processo. Então eles falaram, não, tudo bem, a gente vai ver como é que é o processo, a gente aplica e faz tudo para vocês, mas a gente quer saber se vocês querem. Aí, queremos. Legal. A gente consultou, eles consultaram advogado. Isso foi em 2016, 17, não, entre 16 e 17. Eles consultaram o advogado falou assim, ó, tá tudo certo, vocês podem ir embora. Segue a vida de vocês, não tem nada garantido. Então tá bom, a gente voltou pro Brasil, fui trabalhar no 210, na Bahia, depois a gente assumiu o Citation, Mas a gente ficou lá esse processo rolando. O processo foi rolando. Porque todo o processo de green card, por mais que ele tenha um bom embasamento, nada é garantido. Por mais que eles tenham sido os nossos sponsors, eles têm que publicar a vaga, tem que não aparecer o candidato, tem todo um processo. Eles têm que aprovar a empresa, aprovar isso, aprovar aquilo. A empresa tem que ter as qualificações, a gente tem que ter a qualificação, tem todo o processo. Então, e é passo a passo. Então, a gente ia recebendo os feedbacks. E demorado, né? Ó, tá nesse passo. E a expectativa era entre 2 e 5 anos. E saiu com quase 3. Então, quando a gente recebeu a notícia em maio do ano passado, a gente foi para uma entrevista, chegando lá depois com o cônsul, ele deu os vistos de imigrante, e aí você tem 6 meses para abandonar a sua vida e vir morar aqui. E ir embora. E aí foi o que a gente fez. Não, tchau, bye. Aí apartamento, se muda, faz tudo. Tudo. Aí a gente resolveu tudo, vende carro, vende tudo. A gente passou o emprego para 2 amigos, treinou os 2 amigos. A gente trabalhou até no dia 30 de agosto e a gente chegou aqui no dia 17 de setembro. Caramba! Então, foi muito... Eu agora fui no banco, eu estava fazendo puxando o nosso trabalho, né, com a gerente do banco. Ela falou assim, tá, mas qual foi o período que você ficou desempregado? 1 mês, setembro, que foi o mês que eu saí do Brasil e cheguei aqui. Porque a gente começou a trabalhar aqui em outubro. E eu trabalhei até agosto no Brasil. Caramba. Então... mas eu fiz um Aerotalk semana retrasada com o Lázaro, não sei se vocês conhecem ou viram. O Lázaro, ele era piloto de helicóptero aqui no Brasil, né? Ele era PP de avião e fez o processo. Demorou 1 ano o processo dele. E quem escutou falou, nossa, meu Deus, 1 ano e tal. Eu falei, gente, 1 ano vai passar. Se você aplicar... E 1 ano é rápido, tá? Daqui a 1 ano é rápido. Apliquei. Daqui a 1 ano, tô voando fora. Não apliquei. Então daqui a 1 ano eu continuo voando aqui, né? Então aplica e faz as coisas que tem que fazer, enfim, vai seguindo o processo. Que legal. Então já tem alguns aninhos que vocês estão aí fora. Aninhos? Não, a gente chegou em setembro do ano passado. Até agora. Tá. 2016, 2017, entendi. Foi o processo que vocês ficaram... 2017 foi quando a gente aplicou, a gente esperou esse tempo todo. A gente voltou para o Brasil no início de 2017 e aí começou a trabalhar de 17 até agosto do ano passado, direto, sem parar. Praticamente todo esse período no Citation. Entendi. E como é que surgiu essa ideia? Agora vamos para a parte da vida digital de vocês aí. Como é que surgiu essa... Olha o sorriso da Soraya. Como é que surgiu essa ideia do duplo comando? Como é que surgiu? Aconteceu, né? O que vocês têm para a galera aí? Então, as pessoas têm dificuldade de acreditar, mas eu tinha muita dificuldade com a câmera. Eu não conseguia fazer nenhum vídeo. Eu ainda tenho, tá? Olhando para a câmera. E aí foi mais incentivo dos amigos mesmo. E assim, eu tenho um amigo, o Bruno, ele falava assim comigo: só vocês têm que ter um canal no YouTube. Eu falava, não, canal no YouTube dá muito trabalho. Inclusive, até hoje a gente está empurrando com a barriga o canal no YouTube que todo mundo pede. Mas eu falava, canal no YouTube dá muito trabalho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com o Instagram para fazer um teste.
se der certo, a gente vai pro YouTube. E porque eu tinha muita vergonha mesmo, eu não tinha... E o Instagram, ele é muito mais dinâmico, né? Você posta foto, você posta o vídeo picado, você não precisa ter um conteúdo começo, meio e fim, né? Você posta pequenas coisas e aí eu ia Pode ser desinibindo coisa aos de pouquinhos. 15 segundos, né? Tá na palma da mão. Exatamente, era uma coisa muito mais rápida, mas foi mais incentivo dos amigos. Nossa, poxa, legal, vocês são um casal, isso é muito diferente, isso não existe. Assim, eu acho que hoje a gente conhece uns casais ou outros, assim, mas a gente conta nos dedos, né, o número de casais que voam juntos. Até porque na comercial isso é um pouco mais complicado. Enfim. Então as pessoas sempre acharam isso muito interessante. Nossa, vocês têm que compartilhar isso, vocês têm que mostrar isso para as pessoas, né? E até porque no começo muita gente falava que era loucura da nossa cabeça. Não, vocês são doidos. Quem que vai... Não, primeiro que já é difícil arrumar emprego para um, imagina para dois. E quem é que vai contratar marido e mulher? Vocês estão doidos, não? Isso nunca vai dar certo. Isso Então... nunca foi uma objeção para vocês, muito pelo contrário. Vocês falaram que essa empresa mesmo achou isso incrível, né? Sim, aqui nos Estados Unidos a gente sente muito menos preconceito. Ninguém, ao contrário do no Brasil, que todo mundo, né, pergunta, mas vocês não brigam na cabine? Aqui ninguém parte desse pressuposto. Se vocês trabalham juntos é porque vocês são capazes de trabalhar juntos, ponto final. E aqui eles veem como uma oportunidade. Nossa, um casal, se a família se mudar, né, eu vou trazer uma família e na família tem 2 funcionários, isso é perfeito. A visão é completamente diferente, né? Fora o CRM, se você... Né? Se você tem um relacionamento com a pessoa, se você tem uma intimidade com ela, pensando pelo jeito americano de pensar, lógico, eles entendem que a comunicação entre vocês vai funcionar, vocês se conhecem de olhar, né? Então, uma equipe. Exatamente. Não pensa pelo lado romantizado da coisa, de ai meu Deus, é a briga. Não, peraí, vamos pensar como profissional, né? 2 pessoas que têm um vínculo uma com a outra vão funcionar muito melhor. É um time, né? É uma dupla. Inclusive, o emprego no Citation, ele veio de uma oportunidade de um pessoal que era sócio do ex-patrão dele, do Baron. Lá de 2014. Lá do passado. E quando eu voava com ele, eles acostumaram a ver nós 2 voando juntos. E veio aquela promessa assim, um dia, quando a gente comprar o nosso avião, porque eles usavam um avião emprestado, né? Ou quando eles iam para reunião, sócios, eles eram sócios. Tá. Então, eles voavam muito com a gente, né? Com o patrão dele. E aí eles falavam assim, o dia que a gente comprar o nosso próprio avião, nós vamos roubar vocês do cara, né? Vamos convidar vocês para voar pra gente. E foi o que aconteceu. Só que ele não precisou roubar, né? Aí esse convite veio quando a gente estava aqui. Em 2016 veio esse convite. Eles ligaram e falaram assim, cadê vocês? Aí era para voar um Scenic. Aí eu falei assim, não, a gente está nos Estados Unidos, eu estou estudando e tal. Aí ele, não, volta para o Brasil que eu comprei um avião, eu quero que vocês venham voar para a gente. Aí eu agradeci. E depois, quando a gente voltou para o Brasil, a gente ficou sabendo de coisas que estavam acontecendo. E eles procuraram a gente e falaram, tem um emprego para vocês 2. E aí foi onde a gente viu também a oportunidade. Então tá bom, aí a gente foi e entrou de cabeça no negócio. E eu vejo mais ainda, assim, né? Vocês me falaram dessa visão mais americana da coisa. Eu vejo mais uma coisa. Quando você vai contratar um tripulante e você está confiando a tua vida, aviação executiva, eu trabalhei 3 anos na executiva, a gente trabalha, a gente sabe como é que é. Você faz parte da família do patrão. Você faz parte da vida dele, da intimidade dele. Você vai ver a filha dele discutindo com o namorado, você vai ver ele eventualmente fechando uma reunião ou chateado com a esposa, né? Você participa quase como um membro da família. Então, quando você contrata... Olha, mas voltou. Quando você contrata um homem e, de repente, a família tem muitas meninas, tem muitas filhas. Eu já recebi uma proposta de emprego que o cara falou. Foi atrás de um amigo meu e falou, eu preciso de uma mulher, piloto, porque eu sou viúvo, eu tenho 4 filhas jovens e eu tô sempre na fazenda, às vezes elas estão de biquíni, estão à vontade, eu não queria botar um marmanjo lá dentro, eu queria botar uma mulher piloto. Então, eu tenho o lado, né? Poxa, eu não quero só um homem. E, ao mesmo tempo, talvez, se sei lá, tem umas mulheres que, infelizmente, são assim, né? São ciumentas, isso é uma realidade, também não quero só uma menina, quero um cara também. E essa troca de vocês 2, saberem que vocês confiam muito no outro, não vai ter aquela coisa de, eu vou puxar o tapete. Não tem problema nenhum. Então, você mata um monte de objeção ao mesmo tempo. E mais, tem o que a gente... fala na aeronáutica, quando a gente junta duplinhas lá para fazer as dinâmicas, né, no controle de tráfego aéreo, a mulher tem habilidades que o homem tem um pouco mais de dificuldade e vice-versa. A concentração da mulher, né, a concentração da mulher é multifocal, do homem é monofocal. Enfim,
tem a questão da geometria, tem questão de um monte de coisa aí. Então é fantástico. Vocês conseguem juntar o melhor de vocês dois aí. É o que ela falou no começo. Exatamente. E principalmente na executiva, igual você falou, no caso, eu como mulher não sou uma ameaça para as mulheres da família e ele como homem não é uma ameaça, né? Não, enfim, hoje tá no início... Ninguém ameaça ninguém na questão, né, da intimidade por ser, né? Ali nós estamos ali como um casal. No início as pessoas criticaram, né? Falaram que não, isso não tem como dar certo, isso não vai dar certo. Mas quando a gente começou a mostrar as vantagens, é isso que a gente está falando aqui, as vantagens que tem de você ter um casal, a questão de você, por exemplo, o avião que a gente voava era de uma cidade que não era uma capital, então eles queriam trazer pilotos da capital. Tá, mas vamos trazer 2 pilotos, seriam duas famílias se mudando para lá. E aí, aquele negócio, o cara tá voando muito, os dois estão voando muito, aí a mulher começa, pô, você não fica em casa, entendeu? Não tem, o cara quer ficar em casa, o cara quer folga, a gente não, a gente tá Eles junto no não hotel. tinham essa preocupação com a gente, Se né? o patrão falasse, a gente vai passar 5 dias, Perfeito. 6 dias numa praia, massa, vamos embora pra praia, a gente ia pra praia, tranquilo, a gente ia pra praia, trabalhando, como todo piloto. E a gente foi mostrando, por exemplo, 1 quarto de hotel. Tem economia de muita economia aí, viu? Quando a gente pôs tudo, começou a desenhar o cenário, as pessoas que tinham isso como uma coisa negativa falaram, realmente, eu acho que vocês são um perigo para a gente. Inclusive, o Eric está perguntando assim, como casal dentro da cabine, vocês sabem separar a vida particular e focar nos procedimentos de voo? Totalmente. Eu nem lembro de nada. Como piloto, nossa prioridade é a segurança do voo. A gente... Não tem como. Tantas milhas do início do procedimento, ok, checklist, aqui, flap approach. A consciência de que a minha vida tá ali, se eu brigar com ele, ou se ele brigar comigo, se a gente perder o foco ali, é nossa vida, é nossa vida dos passageiros. 2 tripulantes homens ou 2 tripulantes mulheres também podem brigar. E puto da cadeia. Tá cheio de história por aí de comandante e copiloto, entrando em fight físico, né, também. Então, E é legal que isso vocês não se conheceram dentro da aviação, né? Não foi uma coisa do tipo, um era piloto, o outro não era. E o que vocês falaram também é genial, porque você pode não ter, o CRM pode ser 0 com um cara que você não tem vínculo nenhum. É o que eu estava falando, às vezes a atividade ela ajuda. É saber ser profissional, vocês são extremamente profissionais, tanto é que as pessoas que tiveram oportunidade de contratar ou ter vocês, mesmo que como freela, por um período, pediram para vocês voltar, porque entenderam que essa troca, essa dupla aí funciona muito bem. Parabéns, de verdade, porque tem que ser isso mesmo. Obrigada. Entrou na cabine e é profissional, né? Deixa pra brigar depois fora, se for o caso. Não, e a gente tem os debriefings em casa. A gente faz os debriefings. E aí a gente brigava, né? De tipo, discutia, de aumentar a voz e tal. Não, mas isso aqui. Mas é pra quê? Pra ajustar, mas em casa. Legal. E outra, nem no aeroporto. A gente às vezes chama, mas você fez isso. Não, peraí, vamos chegar em casa, porque se a gente se exaltar e começar, aí as pessoas verem, às vezes a gente não tá nem brigando, a gente tá ali, né, no calor da coisa, aumentando a voz e tal, não sei o que, discutindo mais acaloradamente. Se as pessoas veem aquilo, não é legal. Então, assim, a gente não fazia o debriefing em outro lugar, a não ser em casa. E é coisa que, às vezes, 2 tripulantes, homens ou 2 mulheres, o que acontece? Eles não têm essa conversa tão franca. Então, aí eles vão guardando mágoa. Guarda uma mágoa, guarda outra do outro dia, do outro voo. Daqui a pouco o cara tá aqui e o outro tá aqui. Entendeu? Os dois estão lavando junto. E mas zero vamos CRM, pergunta. Não tem mais bate-papo. É verdade, falou tudo. Conta pra mim como é que foi essa gravata rosa que eu adorei. Eu vi uns vídeos seus, achei muito legal. Foi decisão sua? Você viu? Alguém te deu ideia? Como é que foi? Então, eu acho que a gravata rosa... Foi a gravataria. Não, a gente ganhou também da gravataria Dom Camilo, que é fantásticas gravatas dele. Um menino que... O Camilo, ele é fantástico. Ele também, entusiasta da aviação, começou, né, buscando o PP dele, fez faculdade e tal. E aí, nessa de buscar investimentos, sem grana, abriu uma gravataria, entrou em contato com a gente. Mas eu tava usando a gravata, eu decidi usar gravata. Na verdade... A chefia pediu gravata, né? A chefia pediu gravata. E aí eu pensei, bom, pediu gravata pra ele.
gravata pra mim, né? Não vou fazer diferença. Aí a gente começou a usar gravata. Mas aí a questão da gravata rosa foi, eu acho que eu me inspirei na Azul mesmo, que tinha o uniforme das meninas, né, de rosa. E aí, quando o Camilo procurou a gente, falando que queria oferecer as gravatas pra gente conhecer o produto dele, que inclusive são muito boas, aí ele perguntou o que eu queria. Aí eu pedi rosinha pra gente poder. Legal. Eu queria que ele usasse também, mas ele é chato. Não, mas ficou muito legal, porque você respeita a cultura, né? O histórico, digamos assim, essa, sei lá, moda, digamos assim, que as pessoas têm. Poxa, o uniforme é masculino, né? Eu lembro quando eu fui para a executiva, a costureira que trabalhava para o alfaiate, que fazia o uniforme dos meninos na empresa, eu era a única mulher da empresa, falou, Aline, você quer que eu ajuste sua cintura e tal? Eu falei, nem pensar. Eu quero meu uniforme exatamente o uniforme dos meninos, porque eu quero que as pessoas me vejam como piloto, não como mulher. Não como mulher, né? Sensual. Se tivesse um anjo ali na hora, eu virava, porque o negócio é não pensar se é homem ou se é mulher. Até o mesmo sapato. A mesma calça. O sapato eu tive depois. um pouco. Porque não tive muita facilidade de encontrar nenhum sapato mais feminino. Então eu dei sorte de o menor masculino servir no meu pé. Mas é muito conveniente, eu acho muito conveniente o uniforme mais masculinizado, mais fechado, mais comportado, justamente por causa disso, porque a aviação executiva, ela tem muita intimidade, muita proximidade, e aquela coisa, você evitar os olhares. Gente, não, a gente não controla o boi da gente, não tem como. Ó, é sério, não controla, a galera aí tá aí para me defender. Não controla. É incontrolável. Você fala, ele olha, entendeu? Então, você evitar os olhares dos passageiros, né? Então, assim, eu acho que uniforme comportado e de você ser visto como uma profissional, não como uma independente, mulher, homem, você visto como um profissional, eu acho que é importante. Então, essa questão de respeitar o uniforme, eu acho muito bacana, assim. Eu também evito. Eu não tô voando, né? Vou hoje, faço traslado, eu vou com meu irmão de hobby, mas unha colorida, por exemplo, eu não coloco. Eu sou super vaidosa, né? Cabelo comprido, cílio e tal. Pra voar, eu tento ficar neutra o máximo ali possível, porque foi o que o Patrick olhou. Falei, as pessoas vão olhar. Já que Patrick olhou? Não, eu não olhei nada. Não, falou, o Patrick falou. As pessoas vão olhar. Então, se é pra olhar, olha e identifica, né? Ah, não, é uma mulher, mas que legal, é profissional. Eu vou contar pra vocês uma história rapidinho. A live é de vocês, mas vou bater um papo. Não, imagina. A primeira vez que eu fui voar pro Neymar, eu voava pra ele. E voava pra uma empresa que prestava serviço pra ele, né? Ele nunca tinha, eu acho, voado com uma mulher piloto na aviação executiva de asa rotativa. E eu fui buscar ele e eu lembro da cena. Na hora que eu abri a copila, né? Desci do Augusta, abri a porta, fui pegar a mala dele, tudo bem? Aí ele me olhou assim, aí ele olhou pra cabine, né? Aí viu um outro piloto, homem também, olhou pra mim, olhou pra berimbela, falou, processou, mas demorou um pouquinho, mas processou. É uma mulher e ela é minha piloto. Aí eu fui pegar a mala dele, ele, não, pode deixar que eu pego. Tipo assim, você é uma mulher, né? Eu tenho que ser gentil. Eu falei, não, Neymar, você é meu patrão. Não falei, né? Não verbalizei, mas olhei pra ele com essa cara. Eu pegando a mala dele, ele puxando a mala, ele ficou super constrangido. Porque ele falou, peraí, não tô acostumado com isso. Ele insistiu tanto que eu fui lá, abri o bagageiro, deixei ele colocar a mala dele lá. Quando ele voltou de voo, ele morava na época, jogava pelo Barcelona, se não me engano. Quando ele voltou de voo, que eu fui buscar ele no aeroporto, aconteceu a mesma coisa. Só que aí eu acho que ele percebeu. Se eu não pegar, se eu não deixar ela pegar a mala, é ela que vai ficar constrangida. Porque ela tá aqui como uma piloto. Não interessa se ela é mulher, né? E a mala não tá tão pesada assim. Era mala de mão. Aí ele deixou a mala e falou assim, você não quer mesmo que eu guarde? Eu falei, não. Eu fui e guardei a mala. E peguei até ele tirando uma foto, assim. Deve ter mandado pros amigos dele e falou, mano, tem uma menina pilotando aqui. Então, assim, qualquer pessoa se choca, até gente que é da nossa idade, né? Eu acho muito legal. Independente se o mercado é mais masculino e tem mulheres ali, se o mercado é mais feminino e tem homens ali, tem amigo meu que é dono de casa, eu acho maravilhoso. É ele que vai na reunião dos filhos na escola, é ele que lava a roupa, passa a roupa, cozinha. E tá tudo Causa bem. uma estranheza, assim, aquilo que as pessoas não estão acostumadas a ver. É normal você ter aquele preconceito, que muitas vezes é um preconceito por falta de convivência com aquela realidade. Né? Com certeza, é isso aí. Mas assim, a gente tá aí para provar, né, Sô? Tem histórias gigantescas aí de muita mulher na aviação que veio antes da gente. Não sei a tua idade, tô com 35. Quantos anos você tem? Se você não se incomodar de falar. Tô logo atrás, eu tô nos 34. Tô na retaguarda. Tenho ídolas assim na aviação, a
a Márcia Galute, a Márcia, se não me engano, começou a voar em 83, começou a voar antes de eu nascer, né? A Simone Vaz, a Soninha Corredato, as meninas que estão hoje na Gol, enfim, tem uma mulherada aí que já começou essa história antes da gente, então, pelo amor de Deus, né? Tá perfeito o negócio de se respeitar como um casal, se respeitar como um profissional e de saber que você tá ali, porque as pessoas confiam em você como especialista, como expert na área, e estão confiando a vida delas na sua mão, né? Então, faz o teu melhor ali possível. Daqui a pouquinho a live vai parar, porque o Instagram tem essa limitação de 1 hora, mas eu tenho mais 2 perguntas que eu tô curiosíssima. Vai lá. Eu me divirto demais com vocês lá no TikTok. Eu nem tinha obrigada. TikTok, vou falar que eu baixei para dar risada lá. De onde surgiu essa ideia de fazer vídeo engraçado? E, Isso aqui eu vou dar o mérito todo para ele. Eu sempre gostei do TikTok, amei, desde quando eu vi, já 1 ano e meio atrás. Eu acho que quando lançou, eu sempre tive essa sorte, assim. Lançou o Facebook, eu tinha. Desde o início, meu Instagram, o primeiro que eu tive, acho que foi 2008, 2009, sim. Eu sempre gostei, nunca fui de rede social, mas sempre gostei de ter. Quando eu vi o TikTok, eu falei com ela, amor, isso aqui é o futuro. Muito e assim, legal. TikTok, então, porque eu não manjo nada de TikTok. Eu sei olhar e olhe lá, mas é uma loucura. É muito legal. E assim, é porque eu nunca consegui flagrar ele assistindo o TikTok. É muito engraçado. Eu me divirto mais vendo ele assistindo os vídeos do TikTok, porque, assim, ele gosta de palhaçada, ele é palhaço. É porque quando liga a câmera, ele fica essa coisa tímida e retraída. Mas quem conhece ele? A gente não se conhece pessoalmente ainda, né, Aline? Não conhece. A internet tem dessa... A gente está íntimo já de redes sociais. Já. Isso é uma grande vantagem que o Instagram trouxe pra gente, essas conexões que a gente faz, assim. Mas, enfim, Tem mais uns minutinhos aqui. E aí, e nisso, assim, nessa de como casal, eu e ele, a gente vai entrando e se mesclando nisso aí. Até mesmo quando a Ju chamou a gente para fazer os vídeos lá no canal dela, eu não conseguiria fazer uma coisa. E aí, temos aqui o tubo de Pitot. Não daria conta de fazer isso. Aí eu comecei a entrar na brincadeira. Tudo ideia dele, é ele. O TikTok é ele. E a gente que trabalha, vocês gostam muito, e é muito fantástico, porque vocês passam uma informação, uma cultura aeronáutica de uma forma muito leve, muito intuitiva. Eu sou piloto, né? Eu sou controladora de voo, tô na aviação há anos. Tô, sei lá, 19 anos na aviação, tô ficando velha já. Mas mesmo assim, para mim tem muita novidade, tem muita coisa legal para ver. Tem, a gente está aprendendo a aviação, a linguagem que vocês usam é uma linguagem muito leve. E isso é instantâneo, vocês provaram nessa live. O Patrick falou, não, porque o Boeirão e tal, e a Soraya falou, não, peraí, gente, ó, Boeirão é uma aeronave e tal. Assim, é muito bacana, porque dá para ver que é espontâneo, vocês não fazem ensaiado, não faz forçado. Vocês são assim, né? A impressão que estavam ali, alguém de repente ligou a câmera e flagrou. Né? E tem que ser assim mesmo, tem que ser descontraído. O mundo digital mudou completamente, a gente está no meio dessa mudança, né? Talvez se eu falasse para uma pessoa de, sei lá, 60, 70, 80 anos, que hoje daria dinheiro, rentabilizaria você ter redes sociais ou aumentaria o teu networking pela internet, seria uma loucura, seria um devaneio na nossa cabeça, né? Eu que migrei a minha escola inteira para o EAD também. Mas, gente, ó, sensacional. Eu adoro a energia de vocês nos vídeos. Adoro a ideia de vocês passarem essa cultura aeronáutica adiante, aí de forma engraçada, de forma intuitiva, de forma leve, como tem que ser. Tudo que a gente aprende dando risada, sorrindo, a gente fica preso É porque a gente sabe que assim, a aviação ela já é séria o suficiente, já tem as dificuldades, entendeu? Já tem os pano preto, então assim, a gente tenta ser feliz. Né? Primeiro que a gente gosta do que a gente faz junto, a gente aproveita muito, né? E porque a gente quer passar isso, assim, o mundo que a gente vive, que a gente ama e que é legal também, né? Que apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar dos pano preto, tem essa magia, assim, né? Legal. Obrigada, casal. Obrigada mesmo pelo carinho, pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Doarem 1 hora aí pra galera. Que isso, prazer. Vou deixar. A gente não conseguiu, teve muita mais pergunta. Daqui 1 hora caberia. A gente poderia ficar umas 5 horas conversando aqui tranquilamente. Mas se alguém tiver pergunta, manda inbox ou pra mim. @LineShelf, se é o público de vocês dois. Quem é público do Duplo Comando ou quem é público da Aline, @Duplo Comando. Troca figurinhas. Vamos conectar com... Né? Sempre com as pessoas que estão fazendo a coisa virar, que já passaram, que já sofreram, que já
viveram essa dor que de repente você que tá entrando na aviação tá vivendo agora. Vai rolar. E a gente ainda tá nesse processo, né? De novo, Sim, assim, é meio que... De novo, né? É eterno. É, exatamente. Legal. Gente, ó, um beijo no coração. Obrigadão. Eu adorei. A live vai ficar salva aqui para quem estiver assistindo, quem tá perguntando, por 24 horas, tá? Eu vou tentar salvar pra gente manter lá no canal, depois eu mando para vocês também, mas certo que vai ficar 24 horas aqui. Então tá jóia. Top. Patrick, um beijão. Boa noite. Um beijo. Até semana que vem. Beijão, Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau.